Graças a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Vamos então abrir a Escritura. Lucas capítulo de número 2. Nós vamos dar sequência à série que nós iniciamos. Ô Luan, eu vou te convidar a me ajudar a pregar aqui. Se você quiser colocar uma... tem uma cadeira ali. Capítulo 2 de Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós estamos então no segundo sermão da série do Evangelho de Lucas. Nós iniciamos na semana passada. Nós vamos pelo livro todo. O Evangelho todo, se o Senhor nos permitir. Nós vamos entender cada mensagem do Evangelho de Lucas. Acredito que o livro é muito extenso, né? Não somente eu estarei ministrando, mas os nossos pregadores também. E hoje nós chegamos aqui no nascimento de Jesus. Vamos ler juntos? Todos acharam? 2:1 de Lucas. O texto vai dizer assim: Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito e o envolveu em panos. E deitou-os numa manjedoura, porque se não havia lugar para eles na estalagem. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos por esta noite. Pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, a tua palavra, que é uma semente viva em nós. Eu oro para que cada santo que aqui está nesta noite possa ser edificado por tua palavra. Que a tua palavra gere vida em nós. Que a tua palavra transforme nossa compreensão, Senhor, e nos dê pensamentos do alto. Que o Senhor nos permita experimentar a nova vida em Cristo, que é ministrada por tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Lucas, ele foi um grande homem de Deus escrevendo o Evangelho. E ele se esforça pelo Espírito Santo a mostrar para nós que nasceu o Deus homem. Deus se fez carne. E ele vai dizer detalhes desse momento como nenhum outro evangelista. Nem Mateus, nem Marcos, nem João. Teve tantos detalhes que Lucas no que diz respeito ao nascimento de Jesus. Aqui nós vemos Lucas falando que os dias que Jesus nasce é um dia onde houve um decreto da parte de César. Os homens têm decretos. O Senhor tem a sua palavra se cumprindo. Talvez você está aqui nesta noite, você está sofrendo ou tem que obedecer esse decreto dos homens. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós sabemos que mesmo com os decretos dos homens acontecendo, nós obedecemos a palavra de Deus. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. A nossa vida está debaixo da palavra de Deus. José, irmãos, não era um homem irresponsável. Ao pegar Maria, sua esposa, e sair de Nazaré até Belém, 3 a 4 dias de viagem. Mulheres, vocês já estiveram grávidas, as que estiveram grávidas. A Andressa vai poder nos falar. Você consegue caminhar 3 dias, montado em um jumento? Essa foi a situação de Maria. É uma caminhada de 1 quilômetro, você já pede para descer. José estava sofrendo a tirania do Império Romano. Ele tinha que estar lá em Belém para se alistar. E ele pega a sua esposa, e naquele tempo não tinha outro meio de transporte, a não ser os animais. E são 3 dias a 4 dias caminhando para poder cumprir um decreto de um governo tirano. Mas Deus estava com essa família, louvado seja Deus. E eles caminharam todo esse tempo. José era um homem fiel.
Às vezes os homens fiéis são confundidos, não são entendidos. Mas os homens fiéis, que são aqueles que constroem as grandes histórias para a glória de Deus. Existe homens fiéis aqui nesta noite, amém? Você pode dizer o seguinte: eu sou um homem fiel. Você consegue dizer isso para si mesmo? Se você consegue dizer isso para si mesmo, eu posso te dizer uma coisa: Deus fará da tua vida uma grande história. Amém? Deus fará da tua vida uma grande história, porque as grandes histórias nas Escrituras estão de homens de fé e fiéis. Louvado seja Deus por isso. E José cuida muito bem de Maria. E se nós perguntarmos a José o que ele está fazendo, ele está dizendo: eu estou obedecendo uma ordenança do rei. Eu estou obedecendo uma ordenança tirana, sim, porque tirar minha esposa de quase 9 meses de dentro de casa, pronta para dar à luz, para poder ir se alistar. Mas Deus estava com essa família. O parto não é contado na escritura aqui em Lucas. Os detalhes do parto não é contado. Mas se nós olharmos para o Salmo de número 22, o versículo de número 9 a 10 vai dizer detalhes do parto. O Salmo 22 é um salmo messiânico. É um salmo que vai mostrar sobre o que Jesus estava experimentando na cruz, até mesmo um pouco antes da sua vida e do seu nascimento. E no Salmo 22, no versículo 9, o Senhor está dizendo para o Pai, Ele está dizendo assim: mas Tu és aquele que tiraste-me do ventre. O que o Salmo está dizendo para nós? Deus participou do parto naquele dia. Deus participou do parto naquele dia, uma jovenzinha virgem. Eu disse pela manhã que, biologicamente, as mulheres grávidas, elas precisam ter momentos íntimos, relações com seu marido. Por quê? Porque, soltou o relógio aqui. Porque é o meio pelo qual, biologicamente, se melhora o parto normal. Aí os homens falam: glória a Deus. Quando nós fizemos um curso com a Dola, que nós preparamos para o nascimento do João, ela nos explicou isso biologicamente. Agora você imagina, uma mulher virgem, não tinha talvez o corpo tão preparado para um parto normal. Você acha que o parto de Maria foi um parto fácil? Não foi. Por isso que o salmista vai dizer: Tu me tiraste do ventre, fizeste-me confiar. Isso é Jesus falando para o Pai no Salmo. Estando aos seios de minha mãe, quando Maria toma Jesus aos seus seios, ele diz assim: sobre ti fui lançado da madre, Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. O pai fez o filho confiar ali no momento do parto, até o momento que ele vai para os seios da mãe. O Apocalipse capítulo de número 12 está narrando para nós um momento espiritual. Sim, quando o dragão ele se coloca diante da mulher, tendo ânsias do parto, e ele quer tragar o filho ali. Aquilo ali é uma figura, eu diria, de 3 dimensões no texto bíblico. É da igreja, é de Israel e é do parto de Jesus. O diabo é o mesmo ali em Moisés, que tentou matar Moisés, quando ele ainda tinha 3 meses. Ele não seria diferente ao tentar matar Jesus no parto. Todos os partos que vêm antes do parto de Jesus na Bíblia são revelações, guarde isso no seu coração, revelações de como foi o parto de Jesus. Nós temos inúmeros partos na Bíblia, mas em todos eles, a Bíblia vai mostrar a espiritualidade do parto. A espiritualidade do parto, sendo este momento uma grande experiência. Nós tivemos essa experiência no nascimento do João. Eu tive 2 maravilhosas experiências antes do nascimento do João, que foi o nascimento da Isabel e do Davi. Foram partos cesáreos. Mas no terceiro parto do João, que foi um parto normal, nós tivemos uma outra experiência. Que o meu amigo ali, Tiago, me mandou um áudio de 6 minutos me encorajando. E foi muito especial. Porque nós estávamos com um certo temor desse parto. E o teu áudio chega no momento que conforta o nosso coração. Nos encoraja a ter essa experiência. E nós tivemos uma experiência de 12 horas. De 12 horas que eu posso dizer para você, irmãos, que a presença de Deus estava ali em todo o tempo.
Por isso que eu te digo, Danilo, Andressa, aproveita esse momento, participa. Se você quiser entrar lá dentro, entra mesmo. Entra, participa. Porque o momento de uma mulher dar à luz a um filho é glorioso, é fascinante, é uma experiência profunda em Deus. Amém? As mulheres que estão aqui, que já presenciaram isso, podem dizer isso, podem dizer amém? Amém? Então nós sabemos que, assim como a terra saiu das águas, assim como a arca saiu das águas, assim como Moisés saiu das águas, as crianças nascem das águas do ventre. As águas na Bíblia simbolizam também o mundo espiritual, aonde nesse momento está se rompendo o mundo espiritual e entrando no mundo físico. Então temos aqui um momento muito profundo do parto. Então o novo nascimento que Jesus vai falar para Nicodemos tem total relação com esta verdade que estamos vendo aqui. Voltando aqui no contexto, antes de eu começar a trazer as aplicações, irmãos, você imagina comigo, essa família era uma família nobre, no sentido de linhagem, porque José era da tribo de Judá, ele vinha da descendência de Davi. Eu diria que é impossível ele não ter encontrado uma casa para que ele pudesse se hospedar. Mas nós acabamos de ler que não havia lugar para ele na estalagem. Ele estava na cidade natal dele. Era impossível que ele não encontrasse um familiar, batesse na porta e dissesse: olha, a minha esposa está grávida, meu amigo. Podemos passar a noite até que o censo seja oficializado? É impossível que ele não tenha tido esse contato. Mas o que acontece? A cidade estava lotada. A cidade estava lotada devido ao censo. Então eles não encontraram lugar. Só que quando diz estalagem, não é a estalagem comercial. A palavra aqui é uma palavra grega que se pronuncia da seguinte forma: katalima, que é a estalagem que nós chamamos na nossa cultura de quarto de hóspede. Então não havia no quarto de hóspede da família que eles foram um lugar para que eles pudessem ficar. Então eles não foram para um hotel e no hotel não tinha lugar. Não, eles foram para uma casa familiar. E nessa casa familiar, aquela família disse assim: já tem uma família aqui hospedada na casa, vocês vão ficar aqui conosco no cômodo familiar. Porque uma casa na Palestina é uma casa dividida em 2 cômodos. O cômodo da família, a katalima, que é o cômodo dos hóspedes, e um piso inferior, que é o estábulo. No estábulo ficam os animais, eles são recolhidos à noite. E aqui ficam as manjedoras, no mesmo pavimento do quarto da família, aonde tem cozinha, tem aqui o quarto, e aqui um pouco superior, para o inferior, tem as manjedouras, aonde os animais vinham comer. A manjedoura é limpada, os animais continuam ali. Por isso que você vê no presépio os animais, como diz a minha mãe, né, fungando em cima de Jesus, né? Por isso que você vê os animais próximos dele, nos presépios. Mas não era um curral, irmãos, era uma casa. A manjedoura é ali preparada. Jesus está com a sua família no cômodo da família, porque estava ocupado, e ele é colocado envolto em panos. Ezequiel 16:4 vai dizer que a cultura, eles lavavam o menino no sal. Era assim, irmãos, lavava no sal, enrolava no pano e colocaram ele na manjedoura. Esse foi o nascimento simples do nosso Senhor. O interessante é que o corpo de Cristo nasce no ambiente familiar. Por isso que nós falamos isso com tanta profundidade. É na tua casa que Cristo vai nascer. É no ambiente da tua mesa que Cristo vai resplandecer. É no ambiente da simplicidade, do sentar à mesa, do estar juntos, do dormir, do viver dentro da sua casa, é que Cristo há de nascer e ser glorificado. Porque Ele escolheu uma casa familiar para nascer. Ele não escolheu um palácio, mas o nosso Senhor, na sua humildade, esvaziou-se a si mesmo, se permitiu nascer numa casa familiar. Imagina,
aquela coisa maravilhosa, o parto sendo assistido ali, a experiência profunda ali, espiritual que acontecia, e todos eles ali contemplando quem é esse menino. Esse foi o sinal dado aos pastores. Os pastores estavam no campo. Não é possível os pastores estar no campo em dezembro. Por isso que 25 de dezembro não é a data do nascimento do nosso Senhor. É uma data estabelecida de forma governamental, historicamente falando. Então Jesus nasce em que período? Provavelmente setembro, outubro, que é exatamente quando acontece a festa dos tabernáculos, porque João no seu capítulo de número 1 vai dizer que ele tabernaculou. Ele usa essa palavra no texto original, ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele entrou na nossa realidade, ele nasceu na nossa realidade e fez a sua tenda no nosso meio, com o seu corpo físico. Então por isso que nós podemos dizer, não é possível os pastores estarem em dezembro, porque dezembro é muito frio em Israel, e não é possível com que eles estivessem no campo em dezembro, porque o texto diz que eles estavam no campo, e um anjo apareceu para eles, e falou com eles: olha, vocês vão encontrar o Salvador que já nasceu, ele está, o sinal vai ser esse, uma manjedoura e envolta em panos, uma manjedoura e envolta em panos. Por quê? O que estava apontando ali? O sinal que o anjo estava dizendo para os pastores era: sabe de uma coisa? O Salvador que nasceu, ele trocou de lugar com você. Ele trocou de lugar com você. A humilhação, a simplicidade, a glória se esvaziou para que você pudesse receber da sua riqueza. Paulo vai explicar depois isso lá na frente. Ele vai dizer o seguinte, que ele sendo rico se fez pobre, para que na sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos com a sua glória, revelação e a sua majestade nos cobrindo, nos amparando diante de Deus. Louvado seja Deus. Então eles vão experimentar. Foi uma noite que não foi para ser esquecida. E aqui eu começo a fazer aqui as aplicações desse texto. O que tem a ver o nascimento de Jesus para nós? O interessante é que Jesus não fala do seu nascimento. Jesus não traz ênfase no seu nascimento, mas ele traz ênfase no seu nascimento. Já pensou nisso? Como assim, pastor? Vamos abrir João 3. Vamos ver isso. João 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo de número 3. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. Você já assistiu em The Chosen isso? E essa foi uma das maiores conversas que nós podemos dizer que aconteceu do Senhor com alguém. O versículo de número 3, do capítulo 3 de João, vai dizer assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode o que, irmãos? Podemos dizer juntos? Ver o reino de Deus. Em outras palavras, o texto está dizendo de forma clara se você não nascer de novo, se você continuar sendo a mesma pessoa que nasceu do ventre da sua mãe, você não vai ver o reino de Deus. Você não vai ver as coisas que Deus faz. Você não vai compreender como que Deus se move. O único meio pelo qual você vai entender qual é a obra de Deus, você vai ver com seus olhos, entender o que Deus está fazendo, é se você nascer de novo. Ele continua, no versículo de número 4, Nicodemos era um homem inteligentíssimo. Ele é um homem da lei, era um homem religioso. E o interessante é que ele não está falando para um homem considerado nos dias desse momento um pecador, mas um homem portador de conhecimento bíblico profundo. E ele vai dizer assim: como pode um homem sendo velho nascer de novo? E Jesus diz para ele: na verdade te digo, versículo 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito. Da água não é o batismo, da água é a lavagem da palavra.
da água é a palavra de Deus entrar em você e lavar você. Jesus disse assim aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho dito. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, aí ele diz uma outra coisa, não é mais ver. Ele vai dizer: você não pode, podemos dizer juntos, não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo: vai ficar de fora quem não nasceu de novo. Vai ficar de fora quem não nasceu de novo. Quem é a mesma pessoa desde o seu nascimento, do ventre da sua mãe até hoje, não vai entrar no reino de Deus. Mas se essa pessoa teve uma experiência com Deus, uma mudança na sua natureza, isso é o novo nascimento, essa pessoa vai poder entrar no reino de Deus. Aleluia. A porta de entrada para o reino de Deus é: você nasceu de novo? Você tem uma outra natureza? Sim, eu tenho. Então você pode entrar. Você não tem uma outra natureza? A tua natureza é a mesma dos seus pais, é a mesma por tradição que recebeste dos seus pais, ainda que nossos pais ensinaram muita educação. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo de uma natureza, uma realidade, uma vida interior, diferente da qual você nasceu. Irmãos, todos nós nascemos num estado de pecados, mortos em delitos. A nossa vontade é desobedecer a Deus a todo momento. Essa é a nossa natureza. O nascimento de Jesus mostra para nós que nós temos um coração duro. E não adianta, irmãos, nós pensarmos que algumas coisas boas que fazemos nos torna um pouco melhores. Não é isso. Nós somos incapazes de agradar a Deus. Nós somos incapazes de aceitar o Evangelho. Mas se nós experimentarmos o ato sobrenatural de Deus, do novo nascimento, da nossa natureza ser mudada, eu posso te dizer uma coisa: o coração de pedra Deus transforma em coração de carne. A capacidade de agradar a Deus passa a ser parte da sua vida. O aceitar o Evangelho passa a ser parte da sua realidade. Você já não vai mais andar no curso desse mundo. Você não vai mais andar na ideia desse mundo. Esse mundo tem uma ideia. Esse mundo tem uma ideologia. Esse mundo tem uma maneira de pensar, da qual Deus disse assim: eu não gosto. Você entendeu? Entendeu que Deus disse: eu não gosto da maneira como esse mundo pensa. Eu não gosto da maneira como esse mundo pensa a família. Eu não gosto da maneira como esse mundo pensa em um homem e uma mulher. Eu não gosto da maneira como esse mundo pensa os filhos. Deus disse já. Ele já disse. Só que a maneira como esse mundo pensa, pasmem, a gente gosta. Às vezes a gente reprova alguma coisa ou outra, mas na grande maioria a gente gosta, porque o pecado é bom. O pecado tem o seu prazer. Na verdade, irmãos, nós amamos o pecado. O que faz com que nós não gostamos do pecado não é a nossa boa ideia, ou o nosso bom pensamento, mas é uma natureza mudada dentro de você. Se a natureza de Cristo puder ser mudada dentro de você, você vai olhar para esse mundo e você vai pensar o seguinte: eu não sou daqui. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Louvado seja Deus. Você vai olhar para as coisas e vai dizer o seguinte: eu não sou daqui. Isso. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: se não tiver duas naturezas aí em você, você não nasceu de novo. Como assim? Se você que tinha problemas com os vícios, e talvez esteja tendo problema com ele ainda hoje, e você não olha para um determinado vício e diz assim: eu não quero, mas eu vou vencer. Duas naturezas. Essas duas naturezas provam que você nasceu de novo. Porque a Bíblia diz assim que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, uma guerra da carne e do espírito. Gálatas capítulo de número 5. Nós estamos numa luta. Se essa luta existe na sua vida, você nasceu de novo, e essa é a boa notícia. Agora, se essa luta não existe, você precisa urgentemente nascer de novo.
Porque o único jeito de ver o reino e de entrar nele é nascendo de novo. Deus não gosta da minha natureza, Carlos. A natureza do Carlos que saiu do ventre da minha mãe, Deus não gosta. Deus falou, não gosto dessa natureza. Essa natureza eu reprovei. Aí ele diz assim, pelo nascimento, a morte e ressurreição do meu filho, você pode receber uma nova natureza, aí eu te recebo, aí eu te chamo, aí você vem para a luz. E é uma obra exclusivamente de Deus. O nascimento de Jesus aponta para nós, irmãos, que nós precisamos nascer de novo. Sem o novo nascimento, não tem Deus no presente e não terá Deus no futuro. Mas com o novo nascimento, nós temos a comunhão plena com Deus agora e teremos uma garantia no futuro. Quantos entendem isso? Glória a Deus. Então o novo nascimento é tão importante que João vai dizer para nós, em 1 João 3, de 1 a 2, ele vai dizer, irmãos, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque antes a gente era criatura, agora nós somos filhos de Deus. Quem não nasceu de novo é criatura, quem nasceu de novo é filho de Deus. Porque não conhece a Ele, amados, agora somos filhos de Deus. Mas detalhe, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabe o que ele está dizendo? Sabe as coisas boas que você quer fazer para Deus? Não tem um dia que você fala assim, ó, eu estou bem com Deus. Já experimentaram isso? Eu estou bem com Deus, eu estou em comunhão com Deus. Eu consegui perdoar, eu consegui resolver alguns problemas. Eu consegui orar, eu consegui ler a Bíblia. Eu consegui dizer não para o pecado. E você fala, estou bem com Deus. Sabe esse ser o melhor momento? A Bíblia diz assim, que ainda não é manifestado o que você e eu havemos de ser. Sabe o que ela quer dizer? Você será, por meio do sacrifício de Cristo, por meio da obra de Cristo, muito melhor do que o seu melhor momento em Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Não haverá hipocrisia mais no nosso coração. Não haverá mais mentira na nossa mente. Não haverá mais manipulação. Não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Não haverá nenhum sentimento daquele dos quais você está vivendo o seu dia e você fala, misericórdia, eu pensei nisso. Alguém já teve essa experiência? Levanta a mão bem assim, ó, bem escondidinha. Você já teve aversão no que você pensou? Sim? Esse é você. Eu muitas vezes, irmãos, aquela sensação de pegar os pensamentos e fazer assim, ó, e jogar longe. Meu Deus, eu não sou esse homem, mas eu penso nisso. E quando a gente percebe que a gente está gostando de determinadas coisas que desagradam a Deus, aí você cai em si, parece que o Espírito Santo te traz, e você, meu Deus do céu, onde eu estou? Essa pessoa somos nós. A pessoa que volta é a nova natureza de Cristo em você, que fica, um se opõe contra o outro para que não façais o que quereis. Agora, se você não consegue lidar com esse homem interior reprovável diante de Deus, você precisa nascer de novo. Se não nascermos de novo, não veremos a Jesus face a face, nem seremos transformados à sua semelhança. Em vez disso, vamos permanecer na ira de Deus, se não nascermos de novo. John Piper diz. O novo nascimento, ele é uma grande obra de Deus em nós. E o nascimento de Jesus prova para nós que da mesma maneira que Jesus nasceu de forma sobrenatural, o novo nascimento também do crente é um nascimento sobrenatural. Se eu te falar que você pode voltar a sua vida 10 anos atrás, o que você faria de diferente? Pensa comigo. Ah, pastor, algumas coisas. Talvez alguns de vocês vão pensar o seguinte: ah, hoje eu estaria rico.
Se eu voltar 10 anos atrás, eu corrigia tantas coisas na minha vida profissional que talvez eu estaria rico. Alguns olhariam para 10 anos atrás e diriam o seguinte: só não pode falar, irmãos, casaria diferente, tá? Misericórdia. Misericórdia, segura essa. Há 10 anos atrás eu casaria com a mesma esposa. Louvado seja Deus. Amém? Mas nós temos isso. Se eu voltar a 10 anos atrás, eu faria um monte de coisa diferente. Não compraria o carro que eu comprei. Não compraria a casa. Ou se eu comprasse, não compraria do jeito que eu comprei. Faria uma proposta diferente, tentaria abaixar o valor. Não mudaria da onde eu mudei. Não falaria algumas palavras que eu disse. Falaria essa. Teria mais filhos, ou não teria tantos filhos. Escolheria uma profissão diferente. Todos nós pensamos em possibilidades, em chances, se retornarmos a 10 anos atrás. Mas a Bíblia vai nos mostrar que a grande possibilidade, a grande chance da vida de um homem é a possibilidade de nascer de novo. A grande chance de um homem mudar todo o curso da sua vida é se ele nascer de novo interiormente. Alguns de vocês estão aqui e alguns de vocês eu ouço o bom relato de vocês dizer o seguinte: pastor, eu gostava tanto de beber, hoje eu tenho aversão, mas eu gostava de beber para me embebedar e sentir o prazer de ficar nesse estado. Hoje eu tenho aversão disso. E por que você tem aversão? Porque uma nova natureza entrou dentro de você. Eu tinha tanta dificuldade com amizades. Para mim, eu estava com uma pessoa hoje e de repente 2 ou 3 dias, uma semana eu já brigava. Hoje eu sou uma pessoa mais sensata. Hoje eu consigo valorizar as verdadeiras amizades. Eu consigo olhar, eu consigo saber aonde eu coloco as palavras. Eu consigo me proteger as pessoas que estão à minha volta. Eu era tão viciado em imoralidade que eu olhava para minha esposa, pensava naquela figura ali da internet. Graças a Deus eu fui livre disso, eu não tenho mais prazer nisso. Agora eu tenho prazer na minha casa, na minha esposa. Eu ficar virado todo momento. Bastava entrar dentro de casa já ficar virado. Alguns aqui sentem isso. Repreende isso em nome de Jesus, irmãos. Coloca a sua vida diante de Deus e pensa: Senhor, me ajude. Transforma a minha natureza. Muitos pensavam assim, muitos viviam assim, mas a natureza de Cristo o mudou. E ele já não mais vive dessa maneira. Se essas coisas ainda persistem na sua vida, se essas coisas já não é mais uma luta, porque existe uma outra natureza aqui, mas é uma habitualidade, faz parte da vida. Este homem não nasceu de novo. Mas se esse homem tem uma guerra contra essas práticas, esse homem nasceu de novo, possui uma nova natureza e está lutando contra isso. Por isso a urgência de nascermos de novo. A urgência de nascermos de novo. Mas como que acontece o novo nascimento? Assim eu venho concluir. O novo nascimento, ele acontece por meio da palavra. Em 1 Pedro 1, 17, 19, vai dizer: se invocais por Pai aquele que faz, que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatados da vã maneira de viver. Deus resgatou você da sua natureza. Talvez a gente pense assim, mas a minha natureza não me levaria para um lugar ruim. A minha natureza, a natureza de alguns, os levaram para uma prisão. A natureza de alguns os levaram para a dificuldade, para o caos. Mas a minha, eu estou tranquilo. O homem pensa assim, irmãos. Mas no final de todas as coisas, Deus é aquele que vai olhar para a natureza do homem e vai entender: você nasceu de novo? Não, não nasci de novo, então você não pode entrar. Você nasceu de novo, então você pode entrar. Porque Deus só tem uma personalidade, uma natureza que
que vai poder entrar no seu reino. Louvado seja Deus. O grande problema dos nossos dias é que a palavra não está sendo pregada, porque a palavra é que provoca esse novo nascimento na vida das pessoas, na vida do ser humano. Se a palavra não é pregada, não tem novo nascimento, porque a semente do homem nos gerou fisicamente, mas a semente da palavra vai nos fazer gerar num novo ser, numa nova natureza. Hoje não está mais se pregando a conversão, mas a inclusão. Não é assim? Hoje se prega a inclusão, e Deus está reprovando toda essa inclusão. É a conversão. Volto a dizer, Deus tem uma natureza só, e se essa natureza não for parecida com a dele, nós não seremos aceitos. Agora, se a natureza de Cristo puder nascer em nós, Ele já nos aceitou, porque aceitou seu Filho. Glória a Deus. O produto do momento, irmãos, é o conforto. Se você se sentir confortável, se o homem se sentir confortável, está tudo bem. Se eu me sentir confortável praticando determinada imoralidade, está bem. Se eu me sentir confortável lesando alguém, está tudo bem. Se eu me sentir confortável mentindo, se eu me sentir confortável me drogando, está tudo bem. Porque o produto do momento é o conforto. Mas o produto de Deus é a conversão, é a nova natureza, é a santificação, é a separação. Porque tudo isso de fato é o sentido da vida. O descanso para a alma do homem não está em fazer tudo o que ele quer. O descanso para a alma do homem está em viver para a glória de Deus. Quer comer mais, quer beber mais, fazer tudo para a glória de Deus. Aí está o descanso do homem. Aí está a plenitude da vida do homem. Aí está a vida relevante. A vida relevante não está em ter dinheiro. Porque Jesus disse assim, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Às vezes nós temos essa vaga, vazia sensação que o mundo nos vendeu. Se eu tiver uma casa melhor, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver um carro melhor, eu serei mais feliz. Se minha conta bancária melhorar, se o meu salário no trabalho que eu estou melhorar, eu serei mais feliz. De fato, você vai experimentar relances de alegria, de prazer. Porque você vai poder comprar algumas coisas que não podia. Você vai poder ter algumas satisfações que não tem. Mas nunca será a relevância, nunca será o verdadeiro descanso, porque o verdadeiro descanso das nossas almas está aos pés do Senhor, aos pés da cruz, a adoração. O homem e a mulher é completo adorando, o homem e a mulher é completo se entregando a Deus e a sua palavra e o obedecendo. O homem de Deus é completo, pegando um prato e glorificando a Deus por estar comendo aquele prato. Não porque não pode estar numa churrascaria, mas porque está comendo o prato da providência divina. Isso é o descanso do homem. O novo nascimento permite isso, ver o reino de Deus em tudo. Eu consigo olhar para as coisas à minha volta e ver o reino de Deus, porque eu nasci de novo. Mas se eu não nasci de novo, eu só vejo coisas ruins e não consigo ver Deus trabalhando até nas coisas ruins. Então são dias, irmãos, de nós alcançarmos pelo novo nascimento a verdadeira autenticidade. O mundo está vendendo para nós modelos e mais modelos. Hoje nós temos modelos para tudo. Eu acho engraçado, irmãos, as crianças, os nossos jovens e adolescentes perguntarem o que você quer ser quando crescer. Eles querem ser youtuber, influencer digital. Por quê? Porque dá fama e dinheiro no pensamento do mundo. Isso pode ter sua relevância? Sim, talvez. Mas nós estamos recebendo uma falsidade do que é uma verdadeira relevância. A verdadeira relevância é aquilo ali que nós estamos vendo ali no fundo ali, Olha para trás para você ver. Homens constituindo família, homens se casando,
e sendo fiéis às suas esposas. Mulheres casando e sendo fiéis aos seus esposos. Homens constituindo família, educando seus filhos, trabalhando, edificando as suas casas. Por quê? Porque a verdadeira natureza em Deus aponta, é disso que Deus gosta. E o mundo vem e diz, não, isso é ruim, isso é opressor. Isso é horrível, isso é uma coisa muito difícil. Eu vi uma entrevista de uma mulher, infelizmente ela disse isso. Eu não quero casar, porque casar me prende. Casar me prende. Eu quero ter uma vida solta. Eu até conversei com o meu parceiro. Nós temos uma vida solta. A verdadeira relevância é a fidelidade. A verdadeira relevância na palavra de Deus é ser autêntico. Porque Deus te deu essa autenticidade. Deus te deu uma autenticidade que está no novo nascimento. Não tenha medo de ser este homem autêntico. Não tenha medo de olhar para alguns contratos e dizer o seguinte: eu não assino esse contrato. Por que não? Porque aqui vai lesar alguém. Ah, mas nós vamos ganhar muito dinheiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A verdadeira relevância está nessas posições que somente um novo nascimento pode causar. A nova criação, e assim eu termino, a nova criação é o povo de Deus vivendo na terra com uma visão do céu. A nova criação é o povo de Deus vivendo na terra com uma visão do céu. Nós temos um casal aqui na igreja, não sei se eles estão, agora não está assistindo, né, porque não está gravando, mas eles ficaram quase que 7 meses, nós estamos em outubro, não mais, 9 meses. 9 meses, 9 meses, sem fechar um contrato dentro do trabalho dele, porque ele negou, nas minhas contas que ele falou, pelo menos uns 3 a 4 contratos, que tinham algum tipo de algo ruim contra alguém, ou tinha que fazer alguma coisa que pudesse trazer algum tipo de engano ou mentira. Você sabe que ia ficar 9 meses. Eles são uma bênção nessa casa. Eles têm servido essa casa, eles têm contribuído nessa casa de forma muito generosa. Nós precisamos socorrê-los nesse período, mas os dois diziam assim: pastor, nós não vamos ceder a isso. Nós podemos até passar escassez, mas nós não vamos ceder a esses contratos que estão nos apresentando. Para a glória de Deus, eles não estão aqui, eles estão fora, que fecharam no mês passado um ótimo contrato. Por quê? O novo nascimento vai exigir que nós sejamos autênticos, que nós sejamos aquilo pelo qual Deus nos fez nascer de novo. Que a tua consciência não fique te perturbando, dizendo, você sabe que isso não deve ser feito. Mas que a sua consciência acompanhe seu coração, acompanhe seus atos, e você tenha a paz de fazer. A verdadeira paz está em fazer o que a sua consciência, onde o Espírito Santo fala, está alinhada com as suas mãos e os seus passos. Deus quer um povo assim. Amém? Deus quer um povo que nasceu de novo. E eu quero convidar você a ficar de pé. Nós não vamos ter o louvor agora, nós vamos só fazer uma oração simples. Todos nós, o irmão vai continuar tangendo. Acredito que é um momento de nós apenas orarmos agora, para que essa palavra ela não mude o rumo, o fruto que ela está por gerar em nós. Nós vamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda a seguirmos nessa realidade do Novo Testamento, no novo nascimento. Se existe alguém aqui que ao me ouvir pregar, você não consegue responder essa pergunta, você nasceu de novo. Se você se vê como essa realidade não nasceu de novo,
eu quero te convidar a você vir aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de oração sobre isso. Ou talvez você está aqui e você teve uma experiência com Deus, um novo nascimento, mas você está numa situação onde isso está distante. Eu quero orar por todos aqui. Eu quero que você possa fechar os seus olhos e pedir: Senhor, me ajuda, me ajuda. Opera em mim, Senhor, essa realidade do novo nascimento. Opera em mim essa realidade do novo nascimento. Eu quero poder te servir, Senhor, em novidade de vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos leve, Senhor, nos leve a esse nível, ó Deus, do novo nascimento. Eu oro para que o Senhor possa fazer com que estes irmãos que nasceram de novo, eles possam desenvolver ainda mais a sua vida, essa nova criação, essa nova realidade da vida de Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor venha nos avivar novamente, avivar com um coração firme na fidelidade, naquilo que a Tua Palavra vem chamar de relevância, de autenticidade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a dizer não a este mundo e às suas concupiscências. Nos ajuda, Senhor, nos caminhos que o Senhor traçou para nós, que possamos recusar os caminhos do diabo, do mundo e do pecado. Que o Senhor nos fortaleça os nossos pés firmes na rocha. Sabemos que o Senhor prospera em o caminho de todo aquele que vive para Ti. Aqueles que estão com dúvida, que o Senhor prospera, que o Senhor os conforte e dê a eles segurança nesta noite. Dê a eles segurança que a transição do novo nascimento é uma realidade segura. É uma realidade segura, que eles possam vir para a luz, que eles possam viver para a luz e fazer a sua vida, a sua morada, a sua caminhada na luz de Cristo. Que nessa noite aquele que está na habitualidade do pecado possa decidir abandoná-lo. Possa haver um abandono de pecados nesta noite. Possa haver um abandono de práticas ilícitas, práticas que não provêm de Deus. Que nessa noite a Tua Palavra produza no coração desse povo um novo nascimento. Um novo nascimento, Senhor, que eles possam entrar no reino, ver o reino, experimentar o que de fato Deus aprova. Nós oramos dessa maneira, Senhor, e confiamos no Teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta nova vida em Cristo Jesus. Amém. Podemos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que essa seja a sua oração nesses próximos dias. Senhor, eu não preciso de uma inclusão. Eu quero experimentar uma conversão. Eu quero experimentar uma vida nova em Deus. Uma vida nova em Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Uma ótima semana, que Deus te abençoe. Amanhã, lembrando, o intensivo do batismo às 19h30. Não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão, desejar a ele uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Amém?